Após acalmar a confusão, foi a vez do acusado falar. Em sua defesa, Janones disse que os áudios onde ele assume a rachadinha foram adulterados e enfatiza que ninguém está discutindo o mérito do processo de rachadinha, mas sim se os deputados podem ser punidos, acusados e julgados por atos cometidos na legislatura anterior. Antes de entrar no mérito do que está sendo discutido aqui hoje, presidente, eu quero dizer aos colegas, em especial aos membros desse Conselho de Ética, vocês que vão dar o voto aqui hoje, dizer que eu discordo da fala da maioria dos deputados aqui do PL, quando eles disseram que existe só um pingo. Eu até anotei as palavras aqui, um pingo, um restolho, uma ponta, uma pequena parte de deputados corretos aqui dentro do Congresso Nacional. Eu quero dizer que eu acredito no Poder Legislativo, eu acredito na Câmara dos Deputados, eu acredito no Senado Federal, eu acredito no Congresso Nacional e eu não acredito que golpistas, que criminosos, que corruptos são maioria aqui dentro dessa casa. Eu acredito na lisura e na retidão da grande maioria desse parlamento. Os corruptos, os canalhas, os mau caráter são e continuarão sendo uma exceção. Se você se atentar à fala aqui, você está dizendo, vou conversar em particular. Na hora que eu conversar, essa conversa nunca ocorreu e o áudio foi adulterado. A prova é que o áudio foi editado e adulterado. Eu precisava estar falando tudo isso aqui? Não, eu não precisava estar falando nada disso. Sabe por quê? Porque ninguém aqui está discutindo o mérito do processo. Ninguém aqui está discutindo se rachadinha pode ou não pode ser feita. Se pudesse, o Flávio não era mais senador. O Carlos não era mais vereador. O que a gente está discutindo aqui é simplesmente, deputados podem ser punidos, acusados, julgados por atos supostamente cometidos na legislatura anterior? Sim ou não? Essa é a pergunta. Tem deputado aqui que já matou, tem deputado aqui que matou atropelado, tem deputado que já agrediu a namorada. Eles podem ser, tem assaltante de banco que venceu a eleição, mas não assumiu. A pergunta é, o deputado pode ser julgado por um ato anterior ao atual mandato? Sim ou não? É só isso que a gente está discutindo aqui. E os precedentes, como o relator Guilherme Boulos muito bem colocou, é de que não podem. Os invasores do 8 de janeiro, que queriam depedrar, que defecaram nas salas do STF, que queriam acabar com a democracia no nosso país, eles foram absolvidos com um único argumento. Ninguém entrou no mérito. Falaram só o seguinte, eles cometeram esse ato, se é que cometeram, na legislatura anterior. Então não pode ser julgado nessa legislatura. Acabou. Nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. O que vale para a esquerda, vale para a direita, vale para o centro, vale para todos os partidos. A realidade é que tem alguns aqui que ainda não aceitaram o resultado das urnas em 2022 e tentam fazer disso aqui um palanque. Seja contra mim, seja contra o relator. Nós não estamos discutindo aqui Bolsonaro e Lula, nós estamos discutindo simplesmente um parlamentar pode ser julgado nessa legislatura por um ato atribuído a ele na legislatura anterior, sim ou não? É só isso que eu humildemente peço aos nobres colegas que compõem esse conselho para que votem de acordo com essa resposta. Se vocês entenderem que nós parlamentares devemos ser julgados ou não por um ato atribuído a nós em uma legislatura anterior. E que lembrem da jurisprudência, do precedente dos invasores do 8 de janeiro que foram absolvidos sob esse argumento. Em novo direito de fala, Nicolas Ferreira rebateu a acusação de que os áudios estavam adulterados. Ok, basicamente virou o pastor Janones agora, né? Realmente é impressionante como a pessoa se transforma para tentar se livrar, fazendo quase uma petição para pedir para os deputados para livrar ele da rachadinha. Sabe o que é interessante? Ele não mostrou o áudio, porque ele não tem coragem. Ele disse que foi editado, horas. Editado é o que você faz na rede social. O áudio é cristalino. E não tem dessa de que, é porque foi anterior ao mandato, não. E não foi somente um assessor teu, foram vários assessores teus. E é muito claro aqui para todos os deputados de que a tua, não somente, porque isso é ruim para você, o que eu vejo é que nem mesmo os próprios deputados de esquerda, os deputados Janones, por conta das suas inúmeras fake news, das suas inúmeras maneiras de se portar ruim no Congresso e fora do Congresso, eles não fizeram uma defesa sobre a tua atitude. Eles não fizeram. Simplesmente a deputada começou o discurso dela para defender o Janones, dizendo que hoje era o dia do meio ambiente, dia 4. Nem dia 4 é hoje é dia 5. Para você ver o nível que está acontecendo da defesa ao Janones. Por quê? Porque é uma pessoa sem prestígio. É uma pessoa que não demonstra honestidade. É uma pessoa que não tem relacionamento nessa casa. Eu confesso que hoje é a terceira vez que eu vejo ele aqui, em 1 ano e pouco de mandato. Por quê? Porque não tem nenhum tipo de relacionamento, nem com os deputados, nem com os demais. Vive da desgraça alheia, vive da fake news. E aqui, caros deputados, não caiam nessa balela do relator Guilherme Boulos, que, poxa, inclusive, se